Essa é a nossa oração, nosso louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, igreja? Pastor Renato, pastora Luciana. Gostaria de convidar o pastor Renato, a pastora Luciana. Ambos são da Nova Vida, não é isso? Nova Vida do Alcântara. Amém. Levante sua destra para cá, querido. Pai, eu quero te louvar pela vida do casal, da família. E que nessa noite, Pai, tal quanto, Pai, Abraão tinha uma oferta para te dar. Que os teus filhos, Pai, tenham uma semente para semear em nossa vida. Eu tenho certeza, Pai, que a sua palavra, que é a espada do Espírito, certamente será, Pai amado, desembainhada nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que tu use os teus filhos como arautos do Senhor, a declarar, Pai amado, o recado do céu para a sua igreja. Pai amado, um recado da mais alta glória para o mais profundo da nossa alma. Que do alto ao profundo seja essa semente. Que ainda que o Senhor tenha que rasgar, sulcar a terra, Pai. Pai amado, profundamente, isso venha doer nessa noite. Que a semente, ela seja colocada na profundidade necessária para a cura, para a restauração e principalmente para que a nossa casa, os nossos relacionamentos, porque não é só um culto de casal, é namorado, noivo, mas que os nossos relacionamentos possam ser curados nessa noite. Pai, eu tenho certeza que tu tens um propósito e que o Senhor possa, Pai, mais uma vez, como o seu caminho, Senhor, são mais altos que os nossos, como os seus pensamentos são mais altos que os nossos, que o Senhor possa nessa noite, mais uma vez, falar com a sua igreja reunida. Essa é a nossa oração, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite, igreja. Quantos aí estão felizes com Jesus? Diga amém. Deus é bom? Será que você pode dar um forte aplauso a Ele? Aleluia! Em todo o tempo Deus é bom. Bom, eu sou o pastor Renato, da Luciana. Eu sou a Luciana, do pastor Renato. Nós somos ali da Igreja Nova Vida do Alcântara. Somos pastores auxiliares. Aliás, o pastor André Gomes, manda um abraço para a amada igreja. Pastor Alain, obrigado pelo privilégio de estar aqui novamente. Tem um mês que nós estivemos aqui. Agradecemos também a liderança do Ministério de Família. Eu até falei para o pastor André, parecia que a gente estava em casa, tá? É, verdade. Aí agora, quando recebemos o convite de novo, ele falou, não, vocês estão liberados, já que vocês pareciam que estavam em casa, então estão em casa. E realmente, a gente se sente em casa aqui, né? É uma igreja muito bem estruturada e com seus programas de evangelismo, de alcance social, né? Que Deus possa cada vez mais estar abençoando o seu ministério, pastor, abençoando essa igreja. E eu quero falar algo com vocês. Durante os louvores, sabe, eu fui muito ministrado, né, aqui nessa noite. E deixa eu te falar algo que não é segredo para ninguém. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Deus está nesse lugar. E sabe, queridos, se Deus está nesse lugar, algo novo vai acontecer nessa noite. Algo novo vai acontecer na tua família, no teu relacionamento. Hoje é um culto de família. E eu gostaria de saber, né, se você que está aqui nessa noite, se você é namorado. Temos namorados aqui nessa noite? Quantos namorados temos aqui? Levanta a mão, namorados. Quantos namorados temos aqui? Tá, só tem uma mãozinha, duas... Namorados, Amém. Levanta bem alto para eu ver. Namorados, quantos? 3, 4, está começando a aparecer, aleluia, 5... Ih, irmão, acho que a gente está no lugar errado. Tá. Então, vamos lá. Quem casou, continua namorado, né? Pensei a que minha era namorada todo mundo aqui, ó. que ia se levantar a mão. Hã? Quantos namorados temos aqui?
Ah, tá, melhorou. Eu pensei que então eu já tá ia bom. embora, pastor, que eu estava no lugar errado. Eu pensei, mas não, estamos aqui mesmo, né? Ó, irmão, vai se preparando que o culto hoje é diferente, tá? Vai ter uma dinâmica aqui. E né? agora, quantos noivos? Noivos mesmos que estão Aliança assim, com na a mão aliança direita. na mão direita. Noivos, temos algum? Algum noivo? Pré-noivo que vai Olha lá, ficar tem uma noivo? senhora Cadê? ali, né? Isso. Né? Ah, glória a Aham. Deus. Ok. Deixa eu só Tem falar mais. uma coisa aqui, que enquanto o pastor estava falando do projeto Amarei, Deus colocou para mim. Sabe, irmãos, o culto da família, namorados, noivos, né? Culto da família. A família é a menina dos olhos de Deus. Cuide da sua família. Eu trabalho na área de assistência social e essa semana eu fui fazer uma ação social em moradores de rua, no centro de moradores de rua do governo. E a maioria, quando eu entrevistava, por que você está na rua? Problema com familiar. Por que você está na rua? Problema com familiar. Uma pessoa falou que era desemprego. Das 20 pessoas que eu entrevistei, 19 eram problemas com familiares. Você vê a sua família? Quase nunca. Então, irmãos, lute pela sua família, invista, não desista. Vocês do Projeto Amarei, não desista, que Deus tem uma promessa muito grande para vocês. Amém. Invista. Olha, por mais que possa ser difícil, não desista, porque Deus está com vocês. Vocês vão ser testemunho para trazer mais e mais pessoas, através da sua vida, do seu testemunho, para estar aqui, ó, honrando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a ministração dessa noite, nós vamos seguir uma sequência. Né? Então, isso não quer dizer que, por você não ser namorado, né, não serve para você. Serve sim, serve para os casados. Por você não ser noivo, também serve para você, porque você, antes de ser noivo, você é um namorado, e de repente vai ser um futuro casado. Né? E para você que é casado, você continua namorado e continua noivo da sua esposa. Amém, queridos? Né? Quantos entenderam? Então, a palavra é para todos, só que tem uma sequência. Né? Ao meu lado está aqui minha amada esposa, já vou falando para vocês que ela é muito implicante comigo. Não é né? verdade, quem conhece sabe que Mas ele a implica implicância comigo. significa que ela me ama. Né? Tu me amas? Amo, Eu vou repetir de novo. Tu me amas? amo, Tu me amas? amo. Então viva comigo eternamente. Com certeza, até que a morte nos separe. Eu vou te falar, E é vamos difícil. estar juntos na glória. Isso, é difícil viver comigo, viu? Olha, homem cheio de mania, né? Nem me fale, gente. Mas a ela também é pessoa- cheia de mania. Muita coisa. Ela é cheia de coisinhas, sabe? Mas a gente procura viver, né? Se acostumar um com o outro. E é dessa forma, né? É desse caminho que a gente tem que trilhar. Afinal de contas, o casamento é para... Sempre. O casamento é para... Aleluia! Então, vamos lá. Eu gostaria que os amados... Esqueceu de falar que vamos fazer 28 anos de casados. Ah, sim, 28 anos de... Deus é bom, né? Deus é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus que o Senhor entrou nas nossas vidas, irmãos, porque verdade. senão só Jesus Olha, na causa. O nosso Deus é um Deus do impossível, amém, queridos? A gente compartilhou, quando teve aqui há um mês atrás, né, naquele culto da família, o milagre que Deus fez na nossa vida. Luciana era estéril, né? Estéril porque eu, nas minhas aventuras, antes de conhecer a Jesus, acabei me envolvendo com outra pessoa, estava praticamente com um casamento acabado, envolvido com amante, né? E naquela situação ali eu acabei transmitindo para ela uma doença sexualmente transmissível. Né? E Deus fez um milagre na nossa vida, fizemos um encontro de casais lá na nossa igreja, Nova Vida do Alcântara, e naquele encontro de casais, um sábado de manhã, numa palestra de medicina, de um médico, né? Olha como é que Deus faz, né? Levantou a mão ela, eu também levantei, e Deus começou a fazer a obra, começou a mostrar qual era o sentido realmente da vida, e passado seria um mês e meio, 2 meses, né? A gente pôde receber a bênção do Senhor como por completo, né? Porque nós recebemos sim ali a presença do Senhor no nosso coração, mas precisava de algo mais, precisava do perdão. Né? O nosso Deus é perdão. E a partir do momento que ela aceitou a me perdoar, ela recebeu o perdão por completo, ela foi curada dessa doença, dessa enfermidade. Nós geramos 2 filhos, graças a Deus, heranças do Senhor. Se é para glorificar Jesus, tem que ser com mais força, aleluia! E como eu falei, eu estava na mesa do exame de cirurgia para tirar um pedaço do meu útero, quando o médico olhou e falou assim, não estou entendendo por que você está aqui. Eu falei, não, está escrito aí que a doutora mandou porque. Ele falou assim, não,
Você, por favor, pode se vestir, porque você não tem nada, seu útero está limpinho. Não entendi por que ela mandou você fazer esse exame. A gente aqui está falando rapidamente para vocês do testemunho, mas eu quero falar algo para vocês. O nosso Deus é o Deus que agiu lá na minha época, na nossa época, né, de namorados. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel. É o Deus de hoje, é um Deus presente, é um Deus que faz milagre. E não há impossível. Né? Para Deus, tudo é possível. Então, tem jeito sim para o teu casamento, tem jeito sim para a sua família, tem jeito sim para você. Teve jeito para mim? Por que Deus não pode abençoar a sua vida também, te transformar nessa noite? Amém, amados? E hoje nós temos duas heranças do Senhor. O Jonatas, que vai agora em julho fazer 21 anos, e a Júlia, que em agosto faz 15 anos. Para a honra e glória do Senhor. Amém? É o Senhor. Quando eu descobri que estava grávida de menino, eu falei, eu vou colocar Jonatas. Significa dádiva de Deus, presente de Deus, porque ele foi um presente para nós. É um presente, né? Amém. E a Júlia alegre, né, amor? É verdade. Nossa Gostaria menina. que os amados abrissem aí comigo, em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, só para servir como base mesmo da nossa ministração, que hoje a gente vai passar por diversas fases aí do nosso relacionamento. A começar pelo namoro, passando pelo noivado, a chegar no casamento. Mas Deus vai ministrar a tua vida por completo nessa noite. Amém, amados? Gênesis 2, no verso 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém, amados? Aqui nesse versículo a gente já vê o princípio, o propósito de Deus para nós, como família. Aliás, a família, ela fez parte da criação original de Deus. Família era um projeto original de Deus, até a chegada do pecado. Aconteceu o pecado pela omissão de Adão, pelo pecado de Adão e Eva, e ali houve um distanciamento de Deus. Esse distanciamento que, até os dias de hoje, só tem jeito a partir do momento que nós confessamos a Jesus. E a cruz, ela é colocada naquele abismo de tal forma que nós temos acesso direto ao Pai e na horizontal com o nosso irmão no nosso casamento. E, queridos, falando de relacionamento, falando de namoro, uns estão namorando, outros continuam namorando. Eu continuo namorando a minha esposa. Graças a Deus. E tem que ser dessa forma, porque no casamento nós precisamos sim renovar a todo dia, porque senão fica monótono, né? Então eu te convido, você, homem, a você, mulher, a tomar uma atitude, porque você não deixou de namorar a sua amada esposa. E na época do namoro, era de suma importância aquele relacionamento que vocês viviam há um tempo atrás para estruturar o teu casamento lá na frente. Precisava ali ter uma estruturação, ter uma base, melhor dizendo, para o teu casamento. E, na realidade, essa base, ela tem que continuar sendo construída até os dias de hoje. Porque valores que você adquiriu naquele momento, ali onde você estava conquistando a sua namorada, conquistando o seu namorado, hoje permanece também, porque a conquista, ela é diária. E se uma vez casado eu continuo namorado, eu não posso perder a minha namorada. Amém, amados? Então, lá naquele período de namoro, era de suma importância ali você estruturar o relacionamento. E é necessário também, amados, nós que estamos, vocês que estão namorando, né, ter um acompanhamento da liderança. Não pode ser enamorado de qualquer forma, sem ter um aconselhamento. Mas é importante também você que está pensando em namorar, em saber da sua liderança. Tá ok? É dessa forma, esse menino, essa menina, e orar, para ver se há confirmação da parte de Deus, para ver se realmente esse namoro é para acontecer. Quantos estão entendendo? Ah, mas tem aquela oração, né, amor? Como é que é? Eu orei, Deus já me respondeu, porque eu senti no meu coração Ah, mas ele é que gatinho. é ele.
Porque ele é tão bonito que assim, orei, Senhor, será que é ele mesmo? Ah, já ouviu da voz de Deus, é ele. Ele é musculoso, É. né? Então, De repente só tem músculos. você orou, mas nem esperou Deus responder. Espera em Deus. Espera em Deus. Ora, espera no Senhor, se é isso mesmo que Ele tem para você. Porque às vezes a nossa carne é que fala, não é a voz de Deus que você está escutando. Então, ora, faz um propósito, jejua, seja acompanhado pela liderança. Será que é isso mesmo? Porque no namoro é tão bonito, a gente só vê a qualidade, né, amor? Olha Os defeitos só. nem existem, ninguém tem defeito no namoro. Defeito não existe, né? Ah. Foi assim com vocês? Foi? Não existe defeito, não, Não amor. existe Não defeito. É existe, tudo não. assim, é Tudo maravilha. bonito. E olha, preste atenção, quando você está pensando em namorar, tem um tempo de conhecimento, de saber se realmente é para você. E esse tempo é justamente você se ligar com Deus. Olha, gente, preste atenção, não é para experimentar não, tá? É ter tempo com Deus. Esse negócio de ficar, isso é invenção do mundo. É uma invenção no qual o diabo está deturpando a verdade de Deus. E muitos crentes acabam caindo nessa cilada, né, de praticamente se prostituir, oferecendo o seu corpo, só para conhecer, vou ficar, sem nenhum compromisso. Não pode ser dessa forma, jovem. Deus tem uma história linda para escrever na sua vida. Escolha esperar. Escolha esperar. Para que a pressa? Deus está preparando o varão certo para você. Deus está preparando a varoa certa para você. E Deus vai enviar. Fica tranquilo. Se Deus está no controle, queridos, não vai tardar. Eu brinquei aqui que no namoro a gente só tem qualidade, não tem defeitos, mas é no namoro que você já começa a conhecer. Então, aquele defeitinho que de repente você fala assim, quando eu casar ele vai mudar. É verdade. Você não muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo de Deus. Então, se você já está vendo que aquilo ali é uma coisa que não te agrada, que não está certo, por que você está insistindo naquilo? Eu falo isso porque, eu até dei um exemplo, né? Tem uma moça que trabalha comigo, aí ele tem uma filha. Aí ela fala assim, nossa, ele não tem paciência, ele pega o brinquedo da criança, joga na parede, quebra, ainda fala assim, a culpa é sua. Ela está estudando, eu falei assim, é psicóloga. Engraçado, ela vai crescer achando que sempre a culpa é dela. Ela vai crescer um adulto achando que sempre tudo que ela fizer a culpa é dela. Porque se o pai está falando para ela que a culpa é dela, de tudo que ela está fazendo, como essa criança vai crescer? Aí ela falou assim, já falei para ele. E tá tudo bem, ué. Falei para ela assim, se ele está fazendo isso com a filha dele agora, você vai ver. Quando você casar, ele vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Mas é tudo bonito no namoro, né, amor? Verdade. Quando casar, ele melhora, faz isso não. E olha, veja só. Você está procurando uma namorada ou um namorado. Quem aqui está procurando uma namorada e um namorado? Né? Que eu vi que tem pessoas que já estão namorando. Não fica com vergonha não, né? gente. Mas pode levantar temos a mão. solteiros aqui? Lá, isso aí, Deus vai te abençoar, querido. Deus vai te abençoar também. É só 2 mesmo? Tem mais, né? Deus está falando aqui comigo, né? Pode levantar a mão que Deus está vendo. Aleluia. Aleluia. Tem mais uma lá na galeria. Deus vai abençoar. Preste atenção. Escolha em Israel. Escolha em Israel. Deus vai te mostrar essa pessoa em Israel, não é no Egito. Se você for buscar no Egito, no mundão, para que você entenda bem, você pode ter consequências seríssimas dentro desse relacionamento. Mas, pastor, eu vou orar, ele vai aceitar Jesus. Sim, pode acontecer, mas pode acontecer também de você virar as costas para o teu Deus e no mundo cair. Entende, queridos? Então, não faça isso. É o jugo desigual. Consequências podem vir a partir da tua desobediência às orientações de Deus. Escolha buscar em Israel. De Israel vai sair a bênção para a tua vida. Quantos estão entendendo? Aleluia. Irmãos, falando sobre defeito, você quer ver como o seu namorado é? Veja como ele trata os pais deles. É verdade. Veja como ele trata a mãe, veja como ele trata o pai. Você vai ver como ele vai ser como marido. Porque na época do namoro, né, você está namorando com a sua namorada, com o seu namorado, mas olha, ali já está estreitando relacionamentos. Você está conhecendo a família, você está conhecendo as amizades, os amigos, e tudo vai sendo colocado numa balança. Será que ele respeita, ele honra os pais dele?
Será que ele grita com os pais dele? Será que ele não dá satisfação aos pais dele, faz o que quer na cabeça dele? Por isso é necessário você ter um tempo com Deus. Um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de confirmação. Entende? E olha, quando Deus confirma, vem uma paz que excede todo entendimento no nosso coração. E aí sim você vai saber que aquele relacionamento é de Deus. E ó, não deixe de compartilhar com a sua liderança, não, o Ministério de Família, os pastores aqui da casa. Saiba que são homens e mulheres que estão prontos para te abençoar. E olha, quando você está debaixo da cobertura de Deus, a partir dessa liderança, a obediência faz toda a diferença na nossa vida. A época do namoro é de você ter a visão de família, como é que vai ser. Se vocês têm os mesmos sonhos, compartilha dos seus sonhos um com o outro, de você impulsionar a vida acadêmica um do outro, né, amor? Estreitar relacionamento, impulsionar ele, porque às vezes tem alguns, né, que não gostam muito de trabalhar, você já vai vendo. Como é que vai ser no futuro? Um como encostão? É que vai ser? Se ele já não gosta muito de trabalhar, você vai vendo, peraí, se ele não gosta de trabalhar agora, como é que vai ser lá no futuro? Ele não gosta de estudar? Gente, temos sempre que obter conhecimento, estar sempre estudando, né? Porque se a gente sem conhecimento já está difícil, imagina a gente que não querendo estudar. Como é que vai ser lá no futuro? O que mais te chama atenção no seu namorado? Aí serve para os casados também, tá? O que mais te chama atenção no seu namorado? Ou te chamou atenção? Será que foram os músculos? Né? Ele era fininho, hoje em dia já não é mais fininho, né? Tem um monte ali, né? O que mais me chamou a atenção foram os olhos verdes dele, gente. Mas olha, às vezes a gente se pega pela parte física, né? Tem que ser bonitinho, né? Bonitinho é pior que feio, né? Tem que ser lindo, né? Tem que ser linda. Mas ó, o que mais importa é isso aqui, ó. E se isso aqui, o coração está alinhado com Deus. Então pode ser uma pessoa que de repente não vai ser tão bonito fisicamente falando. Mas, ó, vai ser um coração enorme, né? Um coração totalmente contrito a Deus. E esse, sim, vai ser um homem, vai ser uma mulher de valor. Amém, amados? Agora a gente já passou do namoro, a coisa está ficando mais séria. Mas espera aí. É verdade. Passou do namoro, vamos dar um passo. Chegou a hora do noivado. Mas antes disso, sobe comigo aí. Amós, capítulo 3, verso 3. Agora que eu quero ver se tem crente aqui na igreja. Amós. Aonde está o livro do profeta Amós? Tem outro livro também que eu vou perguntar depois, que tem muito casal que nem sabe que existe esse livro. Ó, Amós 3, no verso 3. E é um versículo que dá base para esse enorme passo que nós vamos dar. Vamos deixar de ser namorados e vamos ser noivos agora. Diz assim a palavra de Deus. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que Deus estabelece para cada um de nós, para o nosso casamento, para o nosso noivado. Andarão dois juntos se não houver acordo? Então, a partir do momento que você já começa a pensar sobre essa pergunta, essa interrogação, você já vê que mesmo na época de namoro, passando para o noivado, é necessário ter acordo. É necessário ter uma unidade. É necessário ter um ceder ali no relacionamento. Né? É necessário, sim, que nós possamos continuar na nossa caminhada de mãos dadas. Aliás, quando eu falo de mãos dadas, isso me lembra que na época do namoro, nós andávamos de mãos dadas. Quem andava assim de mãos dadas com a sua namorada, com o seu namorado? Não é ninguém? Os casados não Deixa eu andam ver de aqui. mão dada? Ó, assim, ó, mãos dadas. Aleluia. E casado, como é que vocês fazem? Né? Continua de mãos dadas? Ou vai um na frente, o outro lá atrás? Não pode falar fake não, hein? Tem que ser a verdade. É casal fake, né? Casal fake. Você sabe o que é casal fake? Mas a gente vai chegar lá na frente. Vai chegar na frente? Você de novo querer adiantar, eu estou adiantando a situação, assim, né? Gente, Vamos voltar ali assim. para o púlpito. Mas assim, quando a gente anda, às vezes parece aquele pessoal, né? Peraí. Depois que casou, namorado.
Agora casou. Bora, mulher. Bora que eu tô atrasado, tem que chegar lá, o pastor vai reclamar comigo. Bora, pô. Eu, hein? Aí a mulher vai atrás dele. Bora, mulher. Bora. Olha as crianças lá, ó. Eu, hein? Mulher não serve pra nada. Ou senão andam lá na frente, a mulher lá atrás. A mulher está perdida. Eu acho que é igual antigamente, né? Que o homem andava lá na frente, a mulher lá atrás. Quando a gente vem, a gente fala assim, é amigo? Vocês são amigos, né? Porque é amigo que anda separado, né? Porque namorado, casado, né? A gente anda de mão dada. Se eu vejo lá na igreja, eu falo, é seu amigo? É amigo seu? Ah, pensei que era seu amigo. O que acontece? Valores que estavam lá na época de namoro e que deixaram de ser exercitados já no casamento. Por quê? Conquistou. E, na realidade, a nossa conquista, ela permanece. Se na época de namorado, né, você se produzia toda, né, cortava um perfuminho, isso, cortava o cabelo, por que na época do casamento você não faz mais isso? Você fica com a unha por fazer, né, você fica com aquele shortinho furado, estou falando para os homens, né? As mulheres ficam ali com aquela camisa do político, né, de eleições passadas. Graças a Deus que nem existe mais isso. Acabou, que era uma né? derrota aquilo. Acho que até os políticos mandaram fazer porque estava acabando com os casamentos. Mas você não se produz mais. Isso por quê? Porque já conquistou. E é necessário se produzir. É necessário você ficar bonitão para sua esposa, bonitona para o seu marido. Afinal de contas, a conquista é diária. E se você não fizer, vai ter alguém que vai querer fazer. Porque o diabo está à espreita. Ele está ao redor e está doido para dar o bote. Então não vamos dar mole para o inimigo das nossas almas. Queridos, na época de noivado, nós precisamos ali ganhar maturidade para o passo seguinte que nós vamos ter, que é o casamento. Nós precisamos maturar aquele relacionamento. Precisamos ter um acompanhamento mais de perto para saber se realmente é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Precisamos ter a confirmação de Deus. E Deus confirma, e Deus abençoa. E quando você noiva, né, com seu namorado ou com a sua namorada, você quer, com certeza, ter aquela pessoa para sempre. Então, precisa dessa confirmação da parte de Deus. Até você também passa a estreitar os laços com a família dele. Ele passa a conhecer a sua família. Porque depois, lá no futuro, quando vocês casarem, vai ser o quê? Ah, não, eu não quero nem ver tua mãe pintada aqui, hein? Faz favor. Eu nunca tive problema com minha sogra, gente. Nunca. Não é, amor? É verdade. Nunca, porque eu não a conheci, tá, gente? Por isso que eu nunca tive problema com a sogra. Cara de pau, né? Eu já contei a história para vocês de como é que nós nos conhecemos. Não, a sogra dele era muito boazinha, não era porque era minha mãe, não, mas ele tinha ela assim, como mãe e ela o chamava de filho. Tratava até ele melhor do que eu. Tudo era Renato. Quem é Renato? Fiz isso para você, Renato. Foi ela que orou por nós, né? Foi ela que gente. pagou o encontro de casais pra gente. Olha, né? O joelho dela ali no chão, 15 anos orando pela gente. 15 anos. Uma mulher assim de oração. Deixa eu contar a história para os irmãos, pode? Não, amor, não vai começar com não, essa deixa história. Deixa eu contar. Vocês querem que eu conte? Não. Acho que ele já contou isso, não contou, não? Eu vou contar, né? Pode contar. Conta, eu posso não. contar? Não, olha aqui a mensagem, ó, vai dar hora já, não dá tempo aqui, de contar a história, não. Aqui, tá tudo certo. Dá tempo? É rapidinho. Irmãos, a gente mora em São Gonçalo, a gente mora num bairro chamado Mutondo. Vocês conhecem? Mutondo, né? Então, quando nós nos conhecemos lá no centro da cidade, né? No curso de informática, né? No curso de COBOL, olha isso, cara, ó. Tempo pra caramba. Precisa falar que eles vão fazer as contas da idade, amor. Aí eu cheguei, né? Tava chovendo pra caramba. Aí eu entrei naquela sala todo molhado, eu olhei molhado, o olho né? verde dele, eu falei, nossa, que olho verde bonito. Vibrou, né? Mas aí, quando nós, né, tentando ali manter um papo, né, chegar junto... Mais de um mês me chamando para sair, mais de um mês, não. Mas eu consegui. Aí ela falou, sabe o quê, para o irmão aqui, gente? Falou assim, falou que morava em Niterói. Glória, Deus vai mostrar a verdade lá, eu tenho certeza disso. Peraí, irmãzinha. Ó, falou que morava em Niterói. Falei que a gente ia se encontrar em Niterói. Aí, o irmão aqui, né? Na época não era irmão não, tá, gente? Era primo, né? Aí eu morava em Padre Miguel, né? Padre Miguel do lado de Bangu. De mim, de São Gonçalo, morava em Padre Miguel. Viu como é que a irmã se dói toda, né? Aí ela falou que era em Niterói. Eu cresci o olho, né? Niterói, Charitas, São Francisco, aleluia. Aí eu vim para cá, né? Ou quer dizer, para lá.
Aí o ônibus passando para lá, escrito Niterói. Eu falei, ué, o que é isso? Para onde que eu estou indo, hein? Aí fui parar em São Gonçalo. Me enrolou, falou que morava na zona sul de Niterói. Levei ele para o Caneco Trindade. 90. Aí ele falou assim, aonde é esse lugar? Que nome é esse bairro? Eu falei, Mutondo. Mas ele riu tanto da minha cara. Tondo, Mutondo. Esse é o nome de bairro. Olha, eu cuspi pro alto, cara. Aí eu Caiu na minha morava na testa. Trindade. Tinha que passar embaixo da antiga, hoje não tem mais, Ponte Seca. Pergunta onde ele mora hoje. No Mutondo, na rua em frente à Ponte Seca. Aonde ele falou e ficou rindo da minha cara. Como é que Deus faz as coisas, né? Mas eu falei que morava em São Gonçalo, tá? Se ele entendeu que eu ia encontrar ele em Niterói, que eu morava em Niterói, Gente, é outra coisa. ajuda aqui o seu irmão. Faz assim, ó. Não é, Viu? gente, Os irmãos não acreditaram, Quem né? acredita que eu morava em São Gonçalo, né? Acredita, amor. É que vocês sabem que homem, às vezes a gente fala uma coisa e eles entendem outra, assim, né? Não é verdade, não é? É verdade, viu? Vamos voltar para o noivado. Permita que o amor amadureça em todas as fases do seu relacionamento. O amor, ele vai amadurecer na época ali do seu namoro, na época do noivado também, que você vai ter ali um estreitamento com a família do seu noivo, com a família da sua noiva, né? E esse amor, ele só tende a crescer a partir do momento que você se dá a conhecer ao seu noivo, Nos a sua noivados, noiva. né, amor? O momento de sonhar junto, sonhar com a casa, sonhar com os móveis, sonhar com o relacionamento, como vai ser o casamento. Mas, assim, não se esqueça que a coisa principal no seu noivado tem que ser Deus no meio do seu relacionamento. É verdade. Eu sei que as noivas sonham como vai ser o dia, né? Porque tem noivo que às vezes nem conhece a noiva. Meu Deus, estou casando com a mulher errada. A noiva às vezes surta, né? Quem já passou por isso na hora do casamento, né? A noiva não surta, fica tão... Ai, o bolo, o vestido, a casa, não vai dar tempo, vai chover, vai fazer sol. Mas assim, a coisa principal é colocar o seu casamento no altar do Senhor, porque o restante Ele vai cuidar de tudo. Amém? Nunca esqueça disso. E aí é chegado o tempo de colocar a aliança no dedo, né? E quando a gente fala de aliança, ele vai além do círculo infindável que é a nossa aliança. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou a cada um de nós para que possamos viver em comunidade. Homem com a mulher com o homem, casados para sempre. E se faz necessário ter uma aliança. E mais que aliança física, a aliança entre o homem e a mulher e a aliança com Deus. E que essa aliança possa estar, sabe, aqui, ó, entrincheirada dentro do teu coração. O círculo infindável que está no seu dedo, daquele que está noivo na mão direita, daquele que está casado na mão esquerda, sim, ele representa o seu relacionamento, mas a aliança, estar na aliança faz toda a diferença, não é estar com a aliança. Porque quando você está na aliança, os propósitos de Deus vão se cumprir na tua família. Amém, amados? Então é chegado o momento do casório. Passamos pelo noivado, chegou o momento que tanto esperávamos. Aliás, a época de namoro e noivado é só beijinho na boca. Nada de mãos, né? Aleluia, né? Nada de falar em línguas, se é que vocês estão me entendendo. Não podemos avançar o sinal, porque poderemos ter consequências desastrosas a partir do momento da desobediência. Esperemos no Senhor. Se você está noivando, então, se você está namorando e deu um passo a seguinte para noivar, é porque você quer algo sério. Então, não vamos avançar o sinal amarelo. De repente, você pode passar e o sinal já está vermelho, vai receber uma multa. Então, amarelou? Espera com paciência no Senhor. Acalma, aquieta-te tua alma. Fala com Deus, fala com o papai, Ele vai te acalmar. Santifique-se, busque a Deus e no devido tempo Deus vai preparar tudo para vocês casarem. E aí sim, desfrutar do jardim de delícias que é o casamento. Quantos vocês estão entendendo? Chegou o momento do casório. Quantos aqui são casados? Tá.
Eu vou fazer algo aqui com vocês. Você que é casado, tá? Então, os namorados e noivos ficam quietinhos, né? Isso. Então, eu quero que os casados fiquem de pé. Que está com seus esposos. Não, mas todo não, mundo. todo mundo. Quem é casado, fica de pé. Você pode estar sem sua esposa aqui, sem seu marido, mas eu gostaria que você ficasse de pé do seu lugar. Vocês são casados, né? Vocês tiveram lá naquele grande dia um momento que vocês fizeram os votos. Amém? Você lembra desse dia? Você lembra do que você falou? Eu não sei se é a mesma coisa que você falou, mas eu vou estar repetindo algo aqui e você repete daí também. Ok, amados? Então diz assim, ó. Eu prometo amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Eu quero fazer você feliz, dedicando-lhe meu amor e respeito todos os dias da minha vida. Encorajá-lo quando você desanimar, fé e esperança quando houver desesperança. Eu quero fazer você feliz, dedicando-lhe todo o meu amor e todo o meu respeito todos os dias da minha vida. Para isso, conto com a graça e a misericórdia de Deus. Você lembrou dos votos? Pode se assentar. Pode beijar. Ó, eu dou 5 segundos para vocês. Ó, pode tirar a máscara aí rapidinho, dá um beijo aí. Pode, pastor, já falei. Vai lá, aproveita aí, vai. Ó. Agora volta aí com a máscara. Deixa para mais tarde. Né? Aliás, isso que você está fazendo agora é uma semente, né? Você está depositando, né? Mas apesar de ser domingo, você pode já ter um Pix essa noite mesmo. Ó, é imediato, aleluia. Não, está aqui 30 minutos, queridinha. Ela está preocupada com a hora, mas eu estou aqui, ó, ligado. Né? Agora, pensa aí comigo, com relação aos votos. Esses votos estão sendo cumpridos? Não precisa me responder. Está sendo cumprido? Ah, tá, todo dia. Olha, Todo que tem dia, muito toda casal hora. fake aqui, hein? Tem não, né? Só lá no Alcântara. É só lá no Alcântara. Casal No Facebook, amor, no Facebook. Já no viu o casal Instagram. Facebook, Instagram? Vamos fazer uma demonstração para eles? Aí acabou, né? Assim, aí bota aquela... Você é minha vida, não sei viver sem você. Minha lindinha. Aí dá uma semana, estão separados. Eu falei, como assim? Não estava lindo, viajando, bonito no Facebook. No É outro o casal dia, Facebook, é o casal Instagram. No outro Mostra uma coisa, mas na intimidade Nós não é estávamos nada daquilo. almoçando, né? Eu falei assim, até estava eu, os meus filhos, ele, porque a gente sempre já... Não sei se eu falei da outra vez, que a gente só almoça e janta à mesa, né? E sem celular e tal, pra gente conversar. Eu brincando assim, ai, gente, eu vi um Instagram de uma pessoa, mas olha só, os filhos dela são perfeitos. O casamento dela é perfeito, olha que coisa linda, ela ensina só isso, só aquilo outro. Meu Deus, eu estou até assim, ó. Aí meu filho, ô mãe, você acredita nisso? Claro que não é, mãe. No Facebook, no Instagram, brincando com ele. Eu falei, mas olha só, ela está falando para os filhos fazer isso, que os filhos fazem aquilo, que não sei o quê. E aí, meu filho, mãe, no Facebook, no Instagram é tudo bonito. Vai lá na casa deles para você ver se é isso mesmo. Encontra com eles na rua para você ver se é isso. É seríssimo, gente. Eu fiz questão de relembrar os votos aí com você que é casado, porque são situações que você está vivenciando no dia a dia. E se você não estiver com os votos ali que você fez com a sua amada, com o seu amado, sabe, brotando de dentro de você, né, você acaba caindo em ciladas. Você acaba se deixando levar pelas situações do dia a dia e criando um distanciamento com o seu amado, com a sua amada. É igual aquele casal que às vezes fala assim, não, estou muito cansado, eu não vou na igreja não, porque meu filho... Ah, não, a gente não sai há muito tempo porque minha filha... Isso. Não, depois que eu tive filho, nem sei mais quando foi a última vez que eu saí. Gente, filho não é impedimento, eles são heranças do Senhor. Esses dias lá no trabalho, o rapaz, a gente falando, dia dos namorados, como é que vai ser e tal. Eu falando, lá em casa já armei a surpresa, só que eu que fui surpreendida primeiro. Aí a pessoa falou assim, não, porque minha filha... Eu falei assim, vou até ficar quieta. Aí ele, não, fica quieta mesmo, tá, Luciana? Eu falei, vou até nem dar minha opinião. Aí, porque ele já sabe que eu já entro.
Aí eu falei assim para ele, querido, filha é herança do Senhor. Bota ela para dormir, você tem que ter um tempo com sua esposa. Prepara aquele suco de maracujá bem forte. Marido tem que ter uns tempo com a esposa. Às vezes os pais esquecem que são marido e mulher. Só se comportam Batiza o como suco de pais. maracujá e bota para dormir. Antes de vocês serem pais, vocês são marido e mulher. Então, vocês têm que voltar a Isso ser aí. marido e mulher, voltar a ser namorados. Filhos são bênçãos, eles não são empecilhos para casamento nenhum. Ó, tem que levar para passear, tá? Hã? Quando eu falei que eu fui surpreendida, porque dia 12 era sábado, né? Então, no sábado já estava tudo esquematizado. Mas na sexta, ele me surpreendeu. Ele falou assim, pode ser... Meus filhos foram para a igreja, que eles têm o ministério deles. E ele falou assim, pode se arrumar que nós vamos sair. Eu, nós vamos ter um jantar romântico agora. Eu, na mesma hora. Não pensei nem falou duas Mas vezes, ó. É isso aí, amados. Você não precisa responder não, tá, gente? Mas assim, a gente conhece na nossa igreja, né, casais que praticamente deixaram para lá, sabe? Já tem essa quase situação. 30 anos de casamento, pastor. Para que faz eu vou mais fazer graça isso? não, né? Para quê? Todo mundo Preciso sabe. mais não. Tá junto, né? Tá junto, né? Ó, tem que sair para passear sim, viu? Sair para comer um cachorro quente. Isso aí, né? tomar um cafezinho. É, Quanto tempo que você não leva a sua esposa, sua namorada, né? Tomar um café. Vai na esquina, vai em Charitas, Charitas, aleluia. Vai em Charitas lá. Comer um cachorro quente, cachorro quente, podrão. O pessoal não fala que é o podrão? Sentar no meio-fio, você e sua namorada. Olhar né? a lua Olha a lua. Quanto tempo você não conta as estrelas? Hã? Tem casal aqui agora por causa da pandemia, mas antes nem sabia o que era cinema, comer uma pipoquinha assim. Vem cá, vou fazer um convite aí para os maridos, né? Vou dar uma ideia nos maridos. Ó, convida aí a sua esposa, a sua eterna namorada, aí no cinema, né? Aí você chegando no cinema, procura aqueles lugarzinhos lá no alto, né? Não precisa nem se incomodar com o filme. Mas, ó, vai ter relacionamento lá com a sua esposa. É beijar na boca só, tá, queridos? Olha lá, hein? Então, nós precisamos, sim, comer uma pipoca, chocolate, comer miojo, né? Aí o miojo você pega assim, ó, assim. Irmão, é isso. É valorizar pequenas coisas, né? Ter qualidade de vida, qualidade de amor um com o outro. Tem casal, amor, que nem brinca mais igual a gente está falando. Não sabe o que é isso? Brincar depois que casou, aleluia, glória a Deus, eu vou para a igreja, eu sou crente, né? E aí deixa, sabe, veste uma capa de crente e não pode fazer mais brincadeira, fica sério. É sua esposa, é seu marido, é a mulher da tua mocidade. É o homem que Deus entregou no teu casamento. Então viva, e viva uma vida abundante. Família é projeto de Deus. Se você quer orientações a respeito do que fazer e do como fazer, a Bíblia diz, a Bíblia orienta. Ela fala sobre tudo. Então aquilo que você pode, faça. E a Bíblia diz, para que eu faça a minha esposa feliz. E da mesma forma, ela me fazer feliz. Eu sou feliz porque ela me ama. E ela é feliz porque eu a amo. E é dessa forma que devemos agir. Mas não, amor. Agora, eu aprendi, sabe o que eu aprendi, que eu estava vendo agora? Que a gente tem que se preocupar só com a gente. Nós é que temos que ser felizes. Isso. Sozinho, eu não preciso de você, nem te fazer feliz. Porque eu primeiro tenho que ser bem feliz. Se ele vai ser feliz, o problema é dele. Eu nem preciso abrir mão, porque o negócio sou eu. Eu vou estar me renunciando. Não é isso que a gente está falando. Eu vou para academia. Não é isso. Você é uma pessoa, você tem sua personalidade, seu gosto. Renata é totalmente diferente de mim. Mas é você achar um meio termo, né? De um fazer feliz o outro. É isso aí. Não abrir mão da minha personalidade. Eu não estou falando que você vai ter que mudar e viver em função dele. Mas é saber compartilhar das diferenças, não é, amor? Verdade, verdade. E você fazendo dessa forma, a felicidade é mútua. E com certeza você vai passar a ter um caminho ali feliz, né, com a sua esposa, com o seu marido. E queridos, os votos, né, por isso eu fiz questão de colocar aí você para declarar os votos novamente, né, para que você tenha esse entendimento. Que de repente valores ficaram adormecidos durante a tua caminhada, perdeu-se dracmas, mas hoje Deus vai te dar uma nova oportunidade para você recuperar a dracma perdida,
recuperar o valor que foi perdido aí ao longo do tempo. Lembra dos defeitos e as qualidades? Quando você namorava, você só via as qualidades, você não via os defeitos, né? Agora que casou, Chegou o momento de ver os defeitos. você só vê os defeitos e esqueceu daquela qualidade que você gostava tanto quando você era namorado. E que ele ainda tem, e além do mais, depois de casado, ainda tem várias qualidades, né? Sim, com certeza. Você vai ter condições de perceber as qualidades, vão ser mais palpáveis, mas os defeitos também. E aí, como é que faz com os defeitos? Os conflitos vão acontecer. Você vai acordar com a sua esposa do seu lado descabelada, com um bafo que só Jesus. Mas não é assim? Mas você também. Então nós precisamos nos doar um para o com o outro. Não é isso, querido? Isso aí. E não olhar só o defeito. Por que que muito casamento acaba? Porque só fica olhando o defeito do outro. Todas as brigas, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você não muda, porque a toalha molhada aí não deixa não, tá, gente? Toalha molhada está em cima da cama, porque você não botou isso, porque você não colocou aquilo. Porque aquele copo que ele insiste em colocar em cima da geladeira... Irmão, eu tenho um copinho de entendeu? estimação, ele é verde. Tá ali. Né? E eu já tiro o copo dali. Mas aí o copo aparece lá de novo. Mesista, quando eu fizer assim para você, você corta o microfone dela, tá? Gente, porque nós não somos um casal Facebook, tá? A gente fala o que a gente vive. Eu tenho um copinho de estimação, gente. Um copinho verde desse tamanho. Aí eu boto em cima, assim, do freezer, né? Da geladeira. Aí eu vou lá e tomo água no copo, né? Graças a Deus, né? Esse negócio de tomar água no gargalo da garrafa. Não, né? Pelo amor de Deus, ainda mais agora com Covid. Aí eu tomo lá, mas esses dias eu esqueci a água no copo e em cima da geladeira, mas beirando, assim, a porta da geladeira. Aí vocês imaginam quando eu abri a porta? Ela foi abrir a porta, o que aconteceu? O quê? É isso mesmo. Caiu tudo em cima dela. Eu já falei desse copo. Daqui a pouco... Aí o copo ficou um dia no escorredor. Daqui a pouco ele apareceu lá do nada de novo. Mas, entendeu? Você pensa que o copinho caiu, a água caiu toda em cima dela, foi motivo para discussão? Foi não. Não foi motivo para discussão, foi motivo para rir, para brincar, para conversar, né, se entender. Muitos casais têm os conflitos acontecendo e não procuram resolver. Né? Pensam em si mesmo. Não se colocam no lugar do outro. E quando nós falamos em se colocar no lugar do outro, isso passa pela empatia. Né? Você saber, né, o porquê que o outro está fazendo aquilo, o porquê que ela está agindo dessa forma. E olha, queridos, quando nós temos empatia um para com o outro, nós nos preocupamos com o outro. Eu estou falando de casamento, eu estou falando de casais, mas até na nossa família espiritual, nessa grande família que está aqui na igreja, né, você tem empatia pelo seu irmão. É você se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes nós não queremos ser felizes, nós queremos ter razão. Quantas pessoas querem ter sempre razão? Porque a minha razão, a razão dele, então eu vou falar que eu estou certa pela minha razão. Ele vai falar que está certo pela razão dele. E a gente vai brigar sempre. Porque e não ele dá o vai braço ter a torcer. Razão. Não, você vai ter a sua razão, eu vou ter a minha. A minha razão de não ter aquele copo ali é que aconteça exatamente o que aconteceu. Mas a razão dele de ter o copo ali é que ele não precisa ir no escorredor. E é copo plástico, né, gente? Não quebra. Não quebra. Aí eu falei isso para ela e se convenceu. Aí me autorizou. Verdade. Né? Então, não conseguimos... Eu já vi casal que se separa porque a pessoa não coloca a pasta de dente retinha na escova. Olha Ele isso, vai colocar gente. a pasta de dente na escova e a pasta de dente fica amassado e não fica ali certo. Aquilo ali foi Mas é sério mesmo, gente. É sério. É sério que isso acontece. Não aqui na igreja congregacional de Manilha. Não acontece aqui. Mas olha, eu vou te falar, na Nova Vida do Alcântara acontece. Aí depois o meu pastor me chama, pastor, o que está acontecendo com aquele casal? Ela se separou por causa da escova de dente, é isso mesmo? Aí o pastor, a gente orientou, a gente falou, né? Falou para ele, não faça isso, né? Conversa mais um pouco, mas eles não fazem, não obedecem. Gente, a pior coisa é você saber o que você tem que fazer e não fazer. Não adianta você falar, eu sei. Saber, todo mundo sabe. Agora, vamos colocar em prática. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser não somente ouvinte, mas praticante, é isso, faz toda a diferença. É você absorver e praticar. Não simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro.
temos que praticar. Amém, amados? Não é, amor? Assim, às vezes nós nos preocupamos só conosco. Ah, ele não faz isso para mim, ele não faz aquilo para mim, ele fala assim comigo, ele não sei o quê. Já reparou que hoje em dia o mundo nos ensina só o eu? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter razão, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas engraçado que a Bíblia diz o quê? Que nós somos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Cristo se doou por nós. Então, ele falou, já pensou se ele falasse assim, eu não vou não, porque esse pessoal aí é tudo egoísta, para que eu vou dar minha vida por eles, se eles não vão me dar valor? Já pensou? Nós temos que ser altruístas, pensar no bem-estar do próximo, no bem-estar Irmãos, altruísta. Você entendeu isso? Eu estava explicando. Então explica, por favor. É isso. É quando Ela ficou vermelhinha, gente. Eu gosto de fazer isso. Né? Diz aqui que é altruísta. É o amor altruísta. É quando você se coloca, você pensa no outro antes de pensar em você. Que isso? Entendeu? Você está fazendo pelo outro, não está sendo egoísta. Amém. Assim como o amor... Recebeu aí, querido? Assim como... Ele cortou meu microfone, eu senti isso. Assim como o amor... Todo mundo pensa que no casamento temos que ter o amor o quê? O amor eros, o amor carne, aquele amor carnal. Mas, gente, tão importante quanto o amor eros é o amor filéu, a amizade que você tem que ter com o seu amor. Eu fico cada vez mais apaixonado por ela, tá vendo? Amor o quê? Filéu. Aquele amor de irmão, é o aquele amor amor filezinho, de amizade, né? É isso. Isso, glória a Jesus. Pode falar assim, querida. Deus é tá de você estar ajudando. Quando a gente falou de você, quando você faz os votos aqui, você vai respeitá-la, você vai dar fé a ela dedicando todos os dias. Você tem que impulsionar o seu cônjuge, o seu esposo, a crescer com você, não somente a crescer financeiramente, mas a crescer espiritualmente, a crescer acadêmica. Você fala assim, não, estou aqui com você, vamos lá estudar que você vai conseguir. Ah, mas eu estou cheio de coisa, não tem problema, eu vou lavar a louça. Ele lava mesmo, tá, gente? Eu estou fazendo eu lavo a louça. Lava a louça. Quantos homens aqui lavam a louça? Olha aí, ó, é verdade, segunda-feira eu falo para eles, é meu Amém, dia de folga. É isso aí. No trabalho, tá, gente? Segunda-feira é meu dia de folga, no trabalho. Irmão, lava a louça, tem consequência boa aí, lava a louça. Abençoa a tua esposa, né? Dá um dinheirinho para ela fazer as unhas lá. Corta o microfone dele, por favor. Aí, eu não tenho folga no trabalho, mas porque em casa a gente trabalha mais, todo mundo sabe disso. Segunda agora, então, e quando ele foi lá em cima, ele falou assim, Luciana, você lavou o banheiro, lavou sei o que, eu falei, Renato, estou fazendo comida. Ele, não? O que eu vou te ajudar? Eu falei, faz o arroz. Ele foi fazer o arroz, foi lavar a louça. Eu sei fazer o arroz, gente. É você ser companheiro, não é aquele homem que vai ficar só sentado no sofá, vendo a mulher se acabar, porque tanto... Mesmo que ela estiver em casa, o trabalho de casa é tão cansativo como quem trabalha fora. Você não para. Dona de casa nunca para. Você acaba de lavar uma louça, vai tomar, tem lá não sei quantos copos, tem aquilo, tem roupa para passar. Roupa é igual coelho, gente, vai se procriando. Você acabou de lavar, não é, mulheres? Não é verdade? Olha lá. Tem roupa para passar, roupa para lavar. E o marido está como? Eu trabalho fora, eu vou chegar em casa cansado, vou fazer mais nada na vida. Pois é, senta no sofá e fica lá vendo aquele jornal. Né? A janta está pronta? Só me chama quando o prato estiver na mesa. Vai para a cozinha, marido. Vai para a cozinha. Lavar uma louça, descascar a batata. Quem sabe descascar a batata? Eu sei descascar a batata, cara. E, ó, se não souber, aprende. Fica só a metade, mas glória a Deus, aleluia. Eu vou reclamar, ele está ali, gente. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Descascando a batata para mim. Estou ali na cozinha, estou descascando a batata, já vou jogando aquele papinho para ela. Vai mesmo, gente, tem hora cheio que não de dá certo. segundas intenções. Né? Aí pega ela assim, ó, por detrás. Um beijinho. Vai preparando o clima. Mas isso não é fake não, gente, é isso mesmo. Eu sei que está filmando aí, né? Está no YouTube. Isso não é fake. Né? Eu só falo do que realmente Deus ministra no nosso coração. Sabe? E verdadeiramente faz acontecer essas atitudes. Irmãos, é necessário resolver conflitos dentro do casamento. Nós precisamos resolver os conflitos. Problema, ele foi feito para ter solução. Lembra da pasta de dente? Você acha que o casal se separou só por causa da pasta de dente? Não foi. Foi problemas acumulados. Né? Você visualiza um grande tapete dentro da sua casa e problemas não resolvidos sendo colocados para debaixo do tapete. Não é limpo, não é varrido, e aquele negócio vai se avolumando,
Vai ter um momento que você vai estar andando pela sua casa e vai tropeçar naquele monte de sujeira que está debaixo do tapete e você vai cair. E será que você caindo vai ter condições de se levantar sozinho? Olha o acompanhamento aí que você precisa da tua liderança. Olha aí o Ministério de Família, olha aí os encontros de casais. Você precisa receber essas orientações e colocar em prática. Aconteceu o problema? Resolve. E resolve, se possível, no mesmo dia. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos e não pequei-vos. Ué, mas não é para dormir brigado? Pensei que era. Tenha empatia para com o outro. Peça perdão. Perdoe. Por mais que você tenha ali uma atitude de repente, você mesmo está se achando que está certo, vai lá e pede perdão, queridos. Mediante esse ato, essa atitude, você vai ser ministrado e vai ver que, de repente, você mesmo não tinha razão naquela situação. Negocie soluções. Nem dormir brigado, né, amor? Nem dormir brigado. Não durma nunca brigado, irmãos. Espera, ora antes de conversar, escuta a parte de um, escuta a parte de outro, pede perdão. Tem muito casamento, a mulher aqui também não acontece, nem na Nova Vida de Alcântara. Isso aí só acontece lá em São Paulo, que eu ouvi dizer. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Que a mulher fala assim, vai dormir no sofá. Ou senão, sai daqui de casa. O quê? Está botando seu marido para fora de casa? Está botando seu marido para dormir no sofá porque você brigou com ele? Gente, você está falando, você está proferindo. Olha o que você está falando. Olha a brecha que você está dando no seu casamento. Por isso que acontece lá em São Paulo, né? É verdade. Quando os dois, queridos, se predispõem a querer resolver os problemas, ambos saem vitoriosos. Sabe quem ganha? Quando você se predispõe a resolver os problemas? A família. É o seu relacionamento. Vai ser resolvido. Você cede por um lado, ela vai ceder por outro lado. E vai haver um acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo. Olha aí Amós novamente. Precisamos sim ter acordo com o nosso cônjuge. Sabe, quando você procura chegar numa conversa, chegou no entendimento, você está fazendo com que aquela pessoa seja amada pela tua atitude. Quando a Luciana falou aqui da situação de dormir brigado, né, isso não acontece aqui nem na nossa igreja. Mas o dormir brigado é muito prejudicial, sabe, queridos? Isso já aconteceu com a gente. E olha, é uma situação horrível, porque você não se sente bem. Você fica com aquele sentimento de que algo não vai bem dentro do seu casamento. Aí vem a acusação, vem sentimentos ali do inferno sobre a tua vida. E sabe, Deus não quer isso para o teu lar. Deus não quer isso para o seu casamento. Sabe, quando você está brigado, tem alguém que está fazendo uma festa ali sobre essa situação. E esse alguém não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Que possamos sim vigiar. A irmãzinha está aqui comigo, olha a hora. Sim, eu estou acabando. Gente, rapidinho, nós temos que ouvir ao invés de escutar. Como assim? Muitas vezes brigamos porque nós só escutamos e não ouvimos. Eu sempre faço essa ilustração porque uma vez eu saindo rápido e falei assim, Renato, já cortei seu mamão, está lá na vasilha na geladeira, você vai comer? E ele trabalhando, porque ele acorda 5 horas da manhã para trabalhar em casa, agora que ele está trabalhando. Ele falou assim, que mamão, não tem tempo de cortar nada não, vou comer nada não. Você ouviu o que eu falei? Ele não ouviu, ele só escutou. O mamão está na geladeira para você comer. Eu nem acabei de falar a frase. Muitas vezes somos assim. Quando um vai falar uma coisa, você já está pensando que aquela pessoa está falando aquilo para você que não é. Tem que dar oportunidade para o outro completar a linha de pensamento. Eu só disse que está na geladeira cortado. Ele já estava entendendo que ele tinha que cortar para comer. Eu não falei isso. E sabe, amados, quando nós não resolvemos problemas, né, conforme eu falei para os irmãos, essas circunstâncias elas vão aumentando e vai chegar num ponto que você não vai suportar mais. Né? Então, que não seja dessa forma. Se você agir de uma forma egoísta, né, procurando tão somente o seu bem-estar, você não está amando a sua esposa, você não está amando o seu marido, você está querendo impor a sua vontade. Sim. Amém. Está vendo, gente? Ela está falando, eu não implico com ela. Eu estou falando, ela fica implicando comigo. Né? Amém? Eu te amo, lindinha.
1 Coríntios 13 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Na nossa caminhada, como casados, nós vamos ter circunstâncias aí, situações para serem resolvidas, mas olha, que permaneça o amor entre vocês, na sua caminhada. E, com certeza, você vai, ao final de tudo, receber a sua coroa de glória, a sua coroa de justiça no seu casamento. O teu casamento é para sempre, amigo. Teu casamento, a sua família, é bênção do Senhor. Amém. Amém, amados? Cadê a equipe do louvor, Ministério de Louvor? Aprenda a ouvir, tá, seu cônjuge, não apenas escutar, viu? Às vezes uma mão está partidinha lá na geladeira, você está entendendo que você tem que partir, viu? Aprenda a ouvir, porque ele está falando uma coisa e você já está pensando outra. Muitas vezes as brigas começam aí. E sejam felizes, nem que você coma todo dia filé mignon. Quem come filé mignon aqui? Ninguém? E lá em casa a gente come, né, amor? Verdade. Filé mignon de frango, ovo, gente. Ué, nem que você coma filé mignon. Tem filé mignon? Glória a Deus, seja feliz comendo filé mignon de frango. Sabe, amados, eu não sei se a tua expectativa hoje era uma outra expectativa, mas eu creio que Deus alcançou o teu coração, Deus alcançou o teu lar, a tua família, o teu casamento. São situações que, com certeza, a gente teria que ter mais tempo para poder se estender mais com os irmãos. Mas tenha certeza, de tudo, que prevaleça o amor no seu casamento, que prevaleça o perdão dentro do seu lar, que prevaleça a vontade ali de querer acertar. São pessoas diferentes, são cabeças diferentes. Você não pensa igual a sua esposa não pensa igual a você, marido. Mas olha, se vocês dois estiverem em acordo, estiverem ali querendo acertar, né, vocês vão chegar no denominador comum. E não adianta essa situação de pensar assim, olha, se não der certo, separa. Não, isso é mentira do diabo. Se não der certo, vai acertar. Dá uma oportunidade, né, porque Deus vai mover aquela situação. Sabe, tem situações que você vai pedir perdão, mesmo você estando certo, mas vai abrir todo o caminho para que aquela situação, aquele conflito, seja acertado dentro do seu lar. Amém, amados? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos estar cantando aí com um louvor, com um ministério. E sabe, amados, a bênção do Senhor vai alcançar o seu casamento nessa hora. Aliás, já alcançou. Não somente como casal, mas como família mesmo, como filhos. Que você possa ser ministrado aí durante esse louvor. Eu pediria para você, sabe, fechar teus olhos. Se você que está aqui com seu cônjuge, fica de mãos dadas, abraça. Se teu cônjuge não está aqui, se teu namorado, seu noivo não está aqui, se liga aí com Deus. Pede para Deus alcançar eles. Você, filho que está aqui nesse lugar, que também você seja ministrado nessa noite. Amém, amados? Fecha teus olhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
as suas mãos, declare. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos E teus filhos. que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. E teus Sua filhos. presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Oh. Amém. Yeah. Amém. Deus, nós abençoamos a cada casal aqui, ó Deus. Abençoamos a cada família aqui representada. Abençoamos, ó Deus, a cada filho que aqui está. Ó Deus, que o Senhor possa multiplicar bênçãos sem medida na vida de cada um aqui. Ó Deus, restaura lares nessa noite. Restaura casamentos, ó Deus. Restaura o amor desse marido por essa esposa, dessa esposa por esse marido. Ó Deus, converta corações de filhos aos seus pais, dos seus pais para com seus filhos. Nós abençoamos a cada família que aqui está. Ó Deus, nós declaramos que esse casamento é para sempre. Declaramos que esse amor é para sempre. Renova, ó Deus, o amor dos teus filhos. Nós abençoamos a esse lar, abençoamos essa família, e isso nós fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia.